Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, dia de falarmos o porquê dessa disparada de 11% em Cogna Educação, ticker COGN3. E um dos motivos está ligado à curva do pré-fixado. Lembrando que a curva chegou a bater quase 14% e ela que estimada para os próximos dias, na verdade, próximos anos, vem caindo. A gente pode ver que na projeção da curva futura DI, ou seja, os juros pré-fixados estão abaixo aqui de 13. E uma coisa que é fato na questão, por exemplo, do setor de educação, setor de varejo, é a sensibilidade ao aspecto macroeconômico e especialmente fiscal. Por exemplo, quando você olha aqui para a questão da Cogna e também da própria Magazine Luiza, você vê que essa expectativa do fiscal em relação a saneamento das despesas por parte do governo, falando aqui, animou, né, estas ações, fez até mesmo ações de turismo, ações de varejo, ações da área de educação cair. E aqui até os próprios analistas falam, a taxa de depósito interfinanceiro, ou seja, a curva DI, que já bateram 13% no fechamento da última sexta-feira, opera em queda em relação ao ajuste anterior. Exato, aquilo que a gente comentou, olha, chegou a bater aqui 13% e agora vem caindo. Tudo isso daqui tira um pouco da pressão sobre a questão do aumento das taxas de juro e inflação, que faz com que as pessoas que investem ou compram, consomem itens relacionados a esse tipo de empresa, ou seja, vão lá trocar os seus eletrodomésticos, investir em educação e viagem, as pessoas ficam assim mais, colocar mais discretas, assim, mais recuadas. Então, como a marcação dos juros está diminuindo, isso faz com que a ação realmente suba em virtude disso. Até falo, olha, assim como o setor da educação, o varejo também é um segmento muito sensível, como juros, inflação, entre outras coisas, sobretudo o cenário fiscal. Então, respondido o porquê disso, queda no DI, você também deve consultar, caso você invista em empresas desse setor, melhora a questão da provisão ou da perspectiva aqui desse tipo de ação. Uma outra coisa importante também relacionada à Cogna é ver o que os controladores estão fazendo. É uma pena que de lá para cá, né, olha, pelo menos aqui desde o começo do ano, a ação está em queda, mas se tem uma coisa positiva é que durante a queda, olha como os controladores estão comprando cada vez mais e mais ações. Vamos colocar esferas não, né? Os círculos verdes, de acordo com o seu tamanho, mostra a magnitude de compra, vermelho, magnitude de venda e os cinza, na verdade, são só movimentações contratuais. E o que a gente pode observar é que, pelo menos nesse curto intervalo de tempo dos últimos 6 meses, o gráfico está mais saturado em círculos verdes com grande magnitude do que propriamente vermelho. E quando a gente tira aqui um extrato bancário das movimentações, a gente consegue perceber que toda a parte executiva da empresa está comprando, comprando e comprando cada vez mais ações, quer seja a termo, compra à vista, finalização de contrato, entre outras coisas. Por exemplo, conselho administrativo, última movimentação em 25/9, né? Faz aí por volta de um mês e meio, praticamente, uma quantidade bem grande de 19 milhões de ações. A própria companhia havia vendido 780 mil ações, mas depois houve uma compra maior, e a diretoria saldo positivo aqui com quase 1 milhão de ações em compra, né? E aqui basicamente é o extrato detalhado. O Conselho Administrativo fez uma venda de 2 milhões, porém depois fez compra de 2 milhões, 1 milhão, 5 milhões de ações e por aí vai. A gente consegue observar um grande fator de compra, e tudo compra à vista, né? Preço médio 1,26, 1,36, 1,46. Uma venda estratégica, 1,52 aqui, interessante, né? Vendeu aqui a 1,50, depois comprou a 1,40, próprio trade dos controladores. Isso daqui também é importante. Então, isso passa uma mensagem bem interessante aqui para o mercado sobre o aspecto do que os controladores vêm fazendo. Você conhecia aqui esse tipo de abordagem? Coloca aí no campo dos comentários.
Outra abordagem que eu gosto bastante é avaliar a questão dos aluguéis das ações. Lembrando que a questão de quantidade de ações alugadas impacta diretamente no preço do papel. Ações alugadas são utilizadas como instrumento de venda a descoberto, onde se compram ações, né, ou se alugam ações, vendem ela a descoberto com a perspectiva de devolver com um valor menor e lucrar a diferença. Então, isso acontece quando tem muitas ações alugadas, pode exercer um preço de venda, na verdade, um preço sobre venda, né? Aqui você tem o seu book de oferta, compra e venda, a ação se estabiliza de acordo com a igualdade das duas forças, e quando você tem muitas ações alugadas, lançadas com venda descoberta, você causa um desequilíbrio aqui no book, fazendo com que tenha mais vendas. Então, o valor do papel cai, né? Ou você tem uma pressão que impede ele de subir, assim como aconteceu com o IRB, Cielo, entre outras. Vamos ver se isso está acontecendo então aqui com a Cogna. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o ticker, né? Vamos pegar em letra maiúscula, COGN3, Cogna Educação. Vamos selecionar ela. Vamos vir aqui na parte de baixo, canto inferior esquerdo. Aqui eu tenho todos os dados da empresa, canto inferior esquerdo. Aluguel de ação, posições. Eu utilizo aqui o InvestSite, tá? investsite.com.br é o que eu utilizo para ver aí o gráfico de percentual ou porcentagem total de ações alugadas. Vamos lá, vou clicar aqui, aluguel de ação, posição. Vou pegar o último indicador do meu gráfico, onde eu consigo pegar por porcentagem. Olha só aqui, porcentagem, percentual. E eu observo uma coisa que pode ser um tanto quanto bandeirinha amarela, porque não vermelha, em relação à Cogna. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. A Cogna já vinha com a quantidade de ações alugadas bem alta aqui, olha, desde o final do ano passado até agora, março e abril, dentro do patamar de 4%. Um patamar razoável é de 0,5% até 1% das suas ações alugadas. Isso daqui consegue exercer um preço sobre o book de venda, ok? Cogna já estava com 4. E olha só o que aconteceu a partir aqui de abril, mais ou menos, quase chegando em maio. Acelerou a quantidade de ações alugadas. Chegou no patamar aqui de 10%. Né? Ou seja, muitas ações alugadas jogando o preço para baixo, exercendo força vendedora. Depois, passado um tempo, mês 7 para mês 8, subiu para um outro patamar. Qual patamar? Cerca de 12, 13% de todas as suas ações alugadas. Então, 13%, né, tirado ali dos controladores, alugando essas ações para lucrar com a queda e devolverem um preço menor, isso daqui está prendendo a ação no patamar de preço atual. É claro que isso também pode gerar aquele efeito short squeeze, né? Porque se a ação começar a subir, esses contratos vão ser liquidados, ninguém quer ficar no prejuízo, eles começam a devolver as suas ações e aí começa a escalar o preço, igual aconteceu com a Ambipar. A Ambipar começaram a dar muito aluguel, começaram a dar muita venda descoberta, e aí o que aconteceu? A ação começou a subir, começou a liquidar os contratos de aluguel e ela pegou e surfou uma onda de 1000%, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer com Cogna, mas pode acontecer se ela começar a subir e liquidar aqui esses papéis que estão vendidos a descoberto, tá? Então, uma coisa aqui que vocês devem levar em conta. Vocês podem comprar Cogna, mas vocês têm que saber que tem muito contrato alugado, tá? Então, um monte de gente aqui, né, segurando o papel lá embaixo porque querem que o papel caia para poder lucrar com a diferença, tá? Vamos ver então se você tem o papel aí com você, se você pode lucrar com o aluguel, com a taxa de aluguel. Então vamos lá. Para você ver isso, você vem aqui agora na segunda opção, aluguel de ação, registro. Então você vem aqui, clica em registro. E agora você consegue ver quanto que está pagando de aluguel. Vou pegar aqui e deixar na margem mais próxima das datas aqui. Olha lá, ó, praticamente nada. Então, o cenário pior possível, né? Além de ter muitas ações alugadas, você não ganha nada em alugar. Então, muito instrumento de venda descoberto, porque pelo menos se tivesse com bastante margem aqui para aluguel, pelo menos você conseguiria lucrar e nem sempre todos que estão lá com as suas ações alugadas estão lançando venda descoberta. Às vezes estão alugando só para poder pegar a taxa, mas nesse caso, como a taxa está barata e tem muita ação alugada, é tudo instrumento de venda descoberto, pode ter certeza.
ok? Então, bandeirinha aqui amarela, por que não vermelha para Cogna. Isso você até pode ver, olha, se você pegar aqui o gráfico dos últimos 12 meses, percebe que ele, ó, vou pegar aqui, ó, aluguel de ação posição. Você vai ver como isso é verdade. Ó, pega a imagem desse gráfico aqui, ó, tá vendo? Alta, estabilização, alta, alta, alta. Ele é totalmente contrário ao que acontece com o preço, que estava aqui, caiu, estabilizou, caiu e caiu. Ele é inversamente proporcional. Olha lá, ó. Aumento das taxas da quantidade de ações alugadas, queda nos preços. Um gráfico é o inverso do outro, tá? Ó. Estabilização, queda, queda, e aqui você tinha estabilização, alta, alta. Um gráfico é inversamente proporcional ao outro, tá? Se você quiser encontrar ações boas e baratas, temos aqui o nosso painel inteligente e estamos chegando a 1000 acessos, pessoal. Link aí na descrição e também nos comentários. Lembrando que o nosso painel funciona tanto para celular quanto em computador e ele tem a capacidade de mostrar para vocês ações boas e baratas com teses fundamentalistas de Benjamin Graham e Joe Greenblatt. Ou seja, Benjamin Graham preconiza ações descontadas e Greenblatt ações descontadas e rentáveis. E veja como é simples e fácil utilizar. Você vai vir aqui no filtro de Graham, selecionar apenas as ações baratas de acordo com o critério de Graham, ok? De Benjamin Graham, e depois vai pegar somente as baratas com base em Joe Greenblatt. E aqui ele já traça para você várias ações aqui baratas para os dois cenários. E aí você pode melhorar, por exemplo, colocar uma liquidez mínima mensal, pelo menos 50 mil, para tirar aquelas ações pouco negociadas e que pagam pelo menos alguma querelinha aí de dividendos, né? Porque afinal você também quer ser remunerado. E olha lá, ele vai saturando aqui o gráfico, filtrando, filtros inteligentes e mostrando aí para vocês quais são essas ações, uma lista de mais de 40 aqui. E olha só a novidade. Se você clicar aqui em potencial, olha, ele mostra das mais baratas, ou seja, ações que têm 340% de condições de subir, né? 280 de acordo com Graham, 250, 190. E dá uma olhada, ó, ações que custam R$ 5 podendo chegar a 23, paga quase 9% de dividendos. Ações que pagam 34, 19, 14, 15, 12% de dividendos. Estão bem descontadas, custa R$ 4,50, pode chegar a R$ 10,87, 140% de potencial. Lembrando que esse painel ainda está no preço promocional, acesso vitalício. Só paga uma vez e tem acesso a ele para sempre, incluindo as atualizações. Nos próximos dias, ele vai voltar para o plano de assinatura anual. Aí você só tem acesso por 12 meses e paga uma mensalidade por mês bem baixinha. Mas por enquanto a gente está segurando aí dentro desses dias no plano vitalício. Não sei se o link ainda vai estar disponível, mas vê aí se ainda está no vitalício. Corre lá o mais rápido e adquire o seu. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você acha que merece o seu like, vou ficar agradecido e não esquece de se inscrever no nosso canal e também compartilhar o nosso conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.